Abre aspas, carta ao Brasil. Artistas, intelectuais, pessoas ligadas à cultura, que vivemos direta e indiretamente sob um regime de ditadura militar, que sofremos censura, restrições e variadas formas de opressão, que dedicamos nossos esforços de forma obstinada junto a outros setores da sociedade para restabelecer o Estado de Direito, não aceitaremos qualquer retrocesso nas conquistas históricas que obtivemos. Independente de opiniões políticas, filiação ou preferências, a democracia representativa não admite retrocessos. A institucionalidade e a observância do preceito de que o presidente da República somente poderá ser destituído do seu cargo mediante o cometimento de crime de responsabilidade é condição para a manutenção desse processo democrático. Consideramos inadmissível que o país perca as conquistas resultantes da luta de muitos que aí estão ou já se foram, e não admitiremos nem aceitaremos passivamente qualquer prática que não respeite integralmente este preceito. Assinam inúmeros intelectuais e artistas, entre os quais Chico Buarque, Antônio Prata, Bete Faria, Camila Pitanga, Cláudia Amaral Peixoto, Clélia Bessa, Fernando Moraes, jornalista e escritor, Éric Nepomuceno, Guiomar de Gramont, Hildegard Angel, Vladimir Herzog, Ivo Herzog, diretor do Instituto Vladimir Herzog, José Roberto Toreiro, Lucas Figueiredo, Marcelo Carvalho Ferraz, Marina Maluf, historiadora, cineasta Miguel Faria, cineasta Murilo Salles, padre Ricardo Rezende, diretor da ONG de Direitos Humanos, Paulo Betti, Pedro Farcas, Renato Tapajós, o friburguense Roberto Farias e tantos outros. Eu também assinaria essa carta, sem qualquer tipo de dúvida. O presidente, deputado Dr. Sadinuel, faz o sinal que também assinaria esta carta. Não querendo discordar do nobre deputado que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, e concordo com ele que o impeachment está previsto na Constituição e é um preceito constitucional, é um direito. Agora, a forma como ele é evocado que realmente nos estarrece. A forma como foi evocado com relação ao presidente que renunciou no final das contas, Fernando Collor de Mello, era correta. A forma como o próprio PT tentou impeachment por algumas vezes Fernando Henrique Cardoso foi errada. A forma como tentaram impeachment por várias vezes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi errada. A forma como tentam agora, e com muita força, impeachment a presidenta... Apaga essa luzinha aqui. Como tentam impeachment a presidenta Dilma Rousseff, também é errada. E o que mais nos assusta nesse processo é que essa carta assinada pelos artistas é referendada pela OAB, que também já se manifestou contrária à forma como vem sendo conduzido esse processo. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também já disse de forma clara, em alto e bom som, ser contra esse procedimento que tem sido adotado. 16 governadores de estado, inclusive do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, já deram declarações públicas de serem contrárias a esse procedimento que tem sido adotado. O presidente desta casa, deputado Jorge Pisciani, que de certa forma vê a sua família também ser vítima das atrocidades cometidas pelo cavaleiro do Apocalipse chamado senhor Eduardo Cunha, também já se manifestou, inclusive dizendo nesta tribuna, que foi um daqueles que liderou o AESão, né, o apoio a Aécio Neves, e ainda que tenha apoiado a Aécio Neves durante a eleição presidencial, se coloca hoje contrário a esse procedimento adotado de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Muitos acham
que a única prejudicada nessa história é a presidenta Dilma ou o esfacelado PT. Mas quem está pagando o maior preço é a população brasileira, com o agravamento de uma crise econômica sem precedentes antes na história recente desse país, e é a população brasileira que está pagando o pato, e espero que não pague só o preço na economia, mas que também não seja penalizada na cassação dos seus direitos de falar livremente, de se expressar livremente e de votar em quem quer que seja, num processo eleitoral que cumpra com todas as determinações que a boa democracia pede. Aliás, se nós formos analisar com toda simplicidade, pode estar ruim com Dilma, pior ainda com Michel Temer, e pior será ainda com Eduardo Cunha, o cavaleiro do Apocalipse. É impressionante nós percebermos que o senhor Eduardo Cunha gosta do jogo ganha-ganha, ou ele ganha ou ele ganha, não há como perder, e comete verdadeiras atrocidades, como ontem percebemos na Câmara Federal, de voto secreto, de chapa. Ele faz todo o jogo, interpreta o regimento da Câmara Federal como bem entende, se demonstra como o guardião do povo, merece respeito, mas não dá respeito à população brasileira. E é muito triste saber que Eduardo Cunha é do estado do Rio de Janeiro, o que nos deixa mais estarrecidos ainda. Fiz questão, senhor presidente, de fazer aqui um pequeno histórico dos impeachments para concordar, sim, com o catedrático deputado Luiz Paulo. O impeachment está previsto na Constituição e, inclusive, faz parte do processo democrático, mas não de uma forma equivocada, como o PT já o fez nas épocas de governo tucano, contra Fernando Henrique Cardoso, e como se faz agora com a presidenta Dilma Rousseff. Eu não estou fazendo aqui, deputado Tio Carlos, a defesa da presidenta Dilma. Pelo contrário, acho que o governo federal erra demais e vem errando demais. E erra, inclusive, na condução da articulação política, quando permitiu que chegasse à presidência da Câmara o seu Eduardo Cunha. Foi extremamente, numa avaliação vaidosa, numa avaliação de que estou por cima e qualquer coisa pode acontecer. Não foi humilde, naquele instante, de fazer o que tinha que ser feito para impedir que o cavaleiro do Apocalipse estivesse à frente do Parlamento Federal. Errou. E errou na condução da política econômica, como talvez o presidente Lula tenha errado lá atrás. Aliás, errado inclusive em prosseguir com aquilo que o PSDB fazia na época do governo Fernando Henrique Cardoso. O PT não representa a esquerda brasileira. O PT, com todo respeito àqueles que compõem os quadros, porque há boas pessoas no PT e há resistentes, há pessoas que estão ali lutando, porque eu também sou daqueles, sabe, deputada Ana Paula, se eu não tenho a capacidade de mudar o meu partido, como que eu vou mudar o Brasil? Então há aqueles que resistem, aqueles que têm, e há outros que sinceramente dizem, olha, não dá mais e eu vou seguir outro rumo, e às vezes fazem bem, né? Fazem bem porque às vezes o próprio partido quer você fora, o próprio partido já não, as próprias forças ocultas partidárias querem você fora daquela sigla, e aí você perde a batalha e vai para outro rumo defender aquilo que você sonha e acredita, faz parte. Mas o PT não representa a esquerda brasileira, o PT não rezou a pauta da esquerda, e é por isso que o Brasil vive hoje essa situação em que botam na conta da esquerda, mas não coloquem na conta da esquerda, coloquem na conta do PT e de alguns do PT, não coloquem na conta daqueles que sempre defenderam as bandeiras esquerdistas e que permanecem vivas e fortes no combate ao neoliberalismo e à perseguição ao ser humano, pensando apenas no capital. Deputado Tio Carlos. Deputado, eu na verdade queria, concordo com Vossa Excelência quando fala da falta de credibilidade do deputado Eduardo Cunha. Na verdade, na minha ótica, um desserviço à população do nosso país. Mas eu vejo a questão da legitimidade do pedido do impeachment, apesar de entender que o fato gerador
ele ainda precisa ser muito melhor apurado, né? Mas eu quero dizer que na situação do Collor, eu até fiquei estarrecido porque eu imaginei que o Collor fosse terminar preso. E o Collor foi absolvido criminalmente de todos os seus processos. Hoje é senador da República, um homem de ficha limpa. Eu fico muito preocupado, que eu fui para as ruas também. Mas na ocasião, o julgamento do impeachment do Collor, Vossa Excelência deve ter acompanhado como jornalista, tinha uma característica muito forte política, porque no fundo, o fato gerador, enfim, apresentava alguns indícios de maus feitos, mas depois ele foi absolvido. Isso me preocupa, porque hoje a presidenta Dilma, e eu aqui acho que a população pode participar desse processo, não como uma avaliação se o governo é bom ou ruim, isso não é fato gerador para o pedido de impeachment, mas que a gente precisa, pelo menos, que apure isso. Quanto ao senhor Eduardo Cunha, infelizmente, chega a ser vergonhoso, até que ele foi eleito, claro, são 513 deputados, deram a ele o assento importantíssimo, ele pode até se tornar presidente da República, isso é que nos preocupa, mas a nossa preocupação é essa. Então eu quero dizer que é um julgamento político, e espero imensamente que haja uma posição dessa comissão, para que a presidenta Dilma não seja retirada apenas por uma questão política, e sim que se apure esse fato gerador realmente tenha consistência. Eram as minhas colocações. Com certeza, não se pode julgar a competência da presidenta Dilma. Se ela é competente ou não é outra história, e as urnas avaliaram na eleição. Tivemos 4 anos de governo Dilma para avaliar, e a maioria da população, independente de quem cada um tenha votado, tem que ser respeitado, né? Agora, se a presidenta Dilma cometeu algum ilícito, algum crime que a desabone do cargo, ótimo, que o processo de impeachment... Agora, não se pode banalizar essa questão de pedidos de impeachment. É como se nós aqui, pelo governador Luiz Fernando Pezão, não responder a um simples requerimento de informação, e na Constituição do Estado está lá. Se o governador não responder ao requerimento de informação, pode ser solicitado o impeachment do governador. E nós o faremos assim? É claro que não. Isso só gera instabilidade. É um instrumento que a Casa tem para forçar a resposta a um requerimento de informação. Mas jamais será utilizado isso de uma maneira banal, mesquinha, vaidosa. O grande pecado que se comete na vida é a vaidade. A vaidade faz com que os homens se percam completamente daquilo que devem fazer dos seus cargos. O Eduardo Cunha, hoje, comete o maior pecado, que é o da vaidade, ser o todo-poderoso, fazer o que bem entende, infringir normas, interpretar o regimento ao seu gosto. O jogo do ganha-ganha, ou eu ganho, e se eu perder, eu vou ganhar na prorrogação, porque eu vou inventar uma prorrogação para ganhar. Isso não é justo com o povo brasileiro, isso não é decente. Estou junto com os artistas intelectuais, já encerrando, senhor presidente, estou junto com a AB, estou junto com a CNBB, se for preciso, os bons brasileiros que possam ir à rua, não para defender a presidenta Dilma Rousseff, não se trata de defesa do PT ou da defesa da presidenta Dilma Rousseff, trata-se da defesa do que é correto, do que é justo e do Estado democrático de direito no respeito àquilo que as urnas falaram. E se as urnas precisarem gritar, que elas gritem para que seja respeitado o processo justo e democrático daquilo que tantos batalharam, muitos morreram, e em memória dos que morreram e daqueles que ainda aqui estão e que batalharam para que nós chegássemos a essa possibilidade da ampla democracia, que nós devemos fazer a defesa contra a forma que esse impeachment está sendo tratado. Obrigado, senhor presidente.